Orações. Alguém me perguntou e eu achei a questão interessante. A Europa não tinha como prever o que aconteceria com ela em função das sanções contra a Federação Russa? Então vamos lá. De um ponto de vista estritamente econômico, a hubris e os recentes sucessos do Ocidente em destruir países por conta de sanções, veja o que aconteceu com Cuba, veja o que aconteceu com a Venezuela, talvez levasse eles a acreditar que eles seriam um sucesso. Embora o Irã mostrasse que a Rússia, um país bem maior, poderia se safar delas, porque o Irã conseguiu. O Irã hoje é um país autônomo em muita coisa, já consegue, ainda que de maneira tortuosa, se livrar de uma série de sanções por meio de parceria com países outros. Então, o Irã é prova de que talvez a Rússia conseguisse. Mas, e aí, repare, eu não estou falando da análise estratégica. A análise estratégica foi estúpida do começo ao fim, porque os europeus não têm capacidade de produzir para si mesmos, não são autossuficientes em energia, né? Não são em gás, não são em petróleo, não são em urânio, não são em carvão, não são em vidro, não são em alumínio, não são em titânio, não são em terras raras. Então tem um monte de coisas que os europeus precisam muito e não são suficientes. Eles precisam da Rússia e são coisas que não têm oferta elástica. Tipo, se eles não comprassem da Rússia, eles iam comprar de quem? E a que preço? E como? Com qual logística? Então, essas perguntas, se eles tivessem feito elas, eles teriam chegado à conclusão que não ia rolar. Mas, pelo jeito, não fizeram, né? Mas a gente não precisa ir tão longe. Existe uma área da Rússia que foi sancionada pelos europeus que poderia dar uma resposta. A Crimeia. Crimeia foi reincorporada ao território russo em 2014, imediatamente sujeita a uma série de sanções, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos e dos cachorrinhos amestrados. E como a Crimeia se saiu magnificamente bem, a Crimeia vem aumentando desde 2014 muito a sua produção de vinhos. A Crimeia produz vinhos há mais de 2.000 anos, né? A gente tem que lembrar que a Crimeia, na época chamada Táurida, era uma colônia grega. Então, desde aquela época, desde antes de Cristo, eles são grandes produtores de vinho. A indústria enfrentava uma certa decadência quando, no período de 1957 a 2004, nesses 47 anos de ocupação ucraniana, a indústria de vinho sofreu um pouco lá. Mas assim que voltou a fazer parte da Rússia, a Crimeia se tornou uma grande produtora de vinhos de qualidade, vinhos top de linha. A indústria vinícola crimeana cresceu muito. E energia? Bom, a energia, a Ucrânia desconectou a Crimeia, né, passou por um blackout, uma situação muito ruim de início, mas no prazo recorde de 1 ano, sem recorrer a peças da Siemens, da General Electric, os engenheiros russos conseguiram fazer uma enorme usina de gás elétrica na Crimeia. Então, quer dizer, hoje a Crimeia é exportadora líquida de energia. Água, os ucranianos cortaram o aqueduto, mas a Crimeia deu seus pulos e consegue ter água para si mesmo e para irrigação. A indústria, de um modo geral, na Crimeia cresceu enormemente desde a libertação, né, do domínio ucraniano. E se você for comparar os dados da Crimeia com a Ucrânia já não era uma nação rica na ocasião de Maidan, certo? Já não era uma nação rica, mas se tornou a nação mais pobre da Europa. Enquanto a Crimeia é uma das províncias mais bem-sucedidas da Rússia, das unidades federais, né? A Rússia não tem bem província. As entidades políticas da Rússia são complicadas. Você tem república autônoma, distrito autônomo, okrug, oblast. A Crimeia tem 2 sujeitos federais, Sevastopol e a República Autônoma da Crimeia.
Então, a Crimeia foi um dos sujeitos federais que teve o maior crescimento econômico dentro da Federação Russa, desde que ela foi liberta do domínio ucraniano, né, de quase meio século. Então, se os europeus olhassem para a Crimeia, eles veriam a capacidade da engenharia russa, da ciência russa, da economia russa. E depois que eles fizeram a ponte, ligando a Rússia continental até a Crimeia, a quantidade de turistas cresceu enormemente. Então o turismo também foi uma atividade que cresceu muito. Resultado, a Crimeia é hoje muito mais rica do que era quando era uma província sob ocupação ucraniana. Então se eles olhassem para a Crimeia e falaram, bom, o que vai acontecer com a Rússia, o que aconteceu com a Crimeia? O que aconteceu com a Crimeia? Se tornou próspera, bem mais rica, se desenvolveu de maneira autônoma, desenvolveu tecnologia, é autossuficiente. Agricultura, indústria, comércio, turismo, tudo nela ficou bom. Então não tem motivo para a gente acreditar que com a Rússia seria diferente. Resultado, se olhasse para países que conseguiram sobreviver apesar dos bloqueios, e o Irã é o melhor exemplo, se olhasse para nações com potencial industrial e de recursos análogo, como a China, se olhasse para a Crimeia, que é uma região exatamente russa, submetida a grandes bloqueios quase totais dos países da OTAN, os dirigentes europeus veriam que a Rússia se safaria. Eu digo, nem precisava olhar o óbvio, que os europeus precisam de energia, precisam de matéria-prima, precisam de combustíveis e não tem. E tudo isso era fornecido pela Rússia a um bom preço, certo?